bem? Aqui quem fala é a professora Elisângela de História e hoje nessa videoaula nós estaremos falando sobre a descolonização do continente africano e do continente asiático, tudo bem? Então bora iniciar mais essa videoaula. Primeiramente, né, por que a gente diz descolonização? Por que os historiadores eles utilizam esse termo? Primeiramente, para se referir àqueles países, né, que se tornaram independentes após a Segunda Guerra Mundial. Que nem a gente já tinha falado, né, algumas videoaulas passadas aí, e aqui no meu canal do YouTube tem, né, falando sobre esse imperialismo do século XIX, que no caso seriam, né, a gente vai dizer, o novo colonialismo, que estava muito mais voltado por essa questão econômica, né, vamos dizer assim, do que se fosse mais uma questão, às vezes, até política. E aí, o que acaba ocorrendo, né? Após a Segunda Guerra, um período que a gente vai, né, ficar conhecendo posteriormente como a Guerra Fria, a gente consegue observar que esses países eles vão começar esse processo de independência, até porque esses antigos países imperialistas, eles agora, vamos dizer assim, estão muito mais preocupados em se reconstruir do que literalmente, né, tentar fazer algum tipo de investimento nessas regiões. Então, que nem a gente vai ver ao longo, né, dessa videoaula, muitos desses países imperialistas vão acabar até abrindo mão desses territórios. Durante o período da Guerra Fria, né, a gente vai dizer que vai haver uma nova divisão no mundo, que nem vocês conseguem observar aí no mapa, né? Temos o primeiro mundo, que seria referente aos países capitalistas, que acabam, né, ficando aliados sobre a liderança dos Estados Unidos. Temos aqui, né, os países do segundo mundo, que no caso seria referente, né, ao socialismo e tendo como liderança aí a própria União Soviética, e temos por último, né, o terceiro mundo, que no caso seriam esses países subdesenvolvidos, o que a gente vai dizer que são países não alinhados, tá? Então, que nem vocês conseguem observar, o mapa, ele ficou mais ou menos dessa forma aí. Isso daqui é bastante importante a gente citar, porque alguns historiadores, eles até acreditam literalmente que a região mais ao sul, né, que nem a gente consegue observar aí, seriam realmente essa divisão entre os países desenvolvidos, né, que seriam o primeiro e o segundo mundo, e o subdesenvolvido, que seriam esses países aí do terceiro mundo. Ok. A gente também vai começar a observar, durante esse período, né, que esses países a gente vai dizer aí que são desenvolvido e o subdesenvolvido, acabou-se, né, vamos dizer assim, prejudicando principalmente mais o terceiro mundo, porque tinha uma coisinha chamada divisão internacional do trabalho. O que era essa divisão internacional do trabalho? Eles acreditavam que cada país, ele deveria ajudar o mundo, vamos dizer assim, através da economia, mas daquilo que eles eram muito mais especialistas. Então, no caso, a gente pega aí grande parte desses países desenvolvidos, o que eles produziam? Principalmente tecnologia, né? Se eles estão desenvolvendo tecnologia, algum país vai ter que fornecer, né? A gente vai dizer que seria a matéria-prima e o alimento. E esse papel ficou com quem? Exatamente com aqueles países subdesenvolvidos. O que os historiadores vão acabar observando, né, que essa divisão internacional do trabalho, ele acabava não ajudando, né, esses países subdesenvolvidos pelo simples motivo, né, pelo simples raciocínio lógico, né? Uma tecnologia, ela sempre vai ser muito mais cara do que, vamos dizer assim, um gênero alimentício. E mesmo se, vamos lá, um exemplo aqui clássico, vamos lá, você está trabalhando e você recebe R$ 1.000. Você está consumindo ali, tipo, 1 quilo de café por mês. Se você subir de cargo e tiver um salário de R$ 5.000, você vai continuar consumindo 1 quilo de café. Não é porque você está, né, recebendo R$ 5.000 que você vai consumir 5 quilos de café. Não, vai ser o contrário. Você vai continuar consumindo aquele tanto de alimento. Mas agora a tecnologia que você tem, você sempre vai querer algo mais modernizado. Então, um celular que eu já tinha do ano passado, esse ano eu já não quero mais, quero moderno, né? Antes, uma televisão que eu tinha, agora eu quero duas, porque eu quero uma na sala e eu quero outra no quarto. Às vezes, dependendo, eu quero até também uma televisão na cozinha. Então, a gente consegue observar que esses países desenvolvidos, eles sempre vão estar na frente economicamente, porque o que eles oferecem, né, é algo assim, vamos dizer assim, que está em constante mudança. E isso é um anseio muito grande da população, até hoje nessa era tecnológica, de sempre querer consumir aquilo, né, que seja muito mais atual, né, que traga muito mais comodidade na sua vida. Então, por esse motivo, esses países subdesenvolvidos,
eles acabam ficando na mão desses países desenvolvidos, até porque eles também precisam dessa tecnologia para trabalhar na agricultura, né? Então, de que forma eles vão conseguir concorrer com esse mercado? É praticamente impossível, né? Então, isso daí acaba até fazendo com que esses países subdesenvolvidos, né, eles ficam nessa marginalidade e nunca consiga, vamos dizer assim, desenvolver o seu mercado voltado muito para a tecnologia. Então, é como se literalmente, né, esses países eles ficassem sempre servindo, assim, vamos dizer assim, de servente perante esses países desenvolvidos, tá bom? Isso daqui, gente, é algo que permanece até os dias atuais, que nem a gente observa o Brasil, ainda é um país, né, agroexportador. Vocês podem ver que grande parte, né, do que a gente exporta é do gênero principalmente alimentício, tá bom? Então, a gente consegue observar aí que esses países, eles ainda têm essa característica bastante enraizada. Eu cito muito exemplo, né? Se hoje a gente pegar as tecnologias dentro da nossa casa, quantos produtos a gente não comprou, vamos dizer assim, desses países desenvolvidos? A gente pega a marca de celular, de TV, de geladeira, entre outras coisas mais. E vocês parem para pensar a rotatividade que a gente faz, né, desses produtos tecnológicos. É muito grande. Enquanto uma cesta básica, a gente continua consumindo sempre o mesmo. Tá bom, gente? Depois de ter falado sobre esse cenário, agora sim a gente começa, né, a falar um pouco sobre o processo, né, de independência. E nesse caso aí eu vou estar falando para vocês do continente africano e depois eu venho falando sobre o continente asiático. Mas uma coisa que eu quero frisar bem, né, pegando até essa divisão internacional do trabalho, é que todos esses países, no caso aí, né, a gente pega do terceiro mundo, que conseguiram a sua independência, eles conseguiram sim uma independência política, gente, tá? Então, a questão política, né, então eles vão ter os seus grandes líderes aí, né, vamos dizer assim, sendo os grandes governantes. Mas a questão econômica e social, eles ainda ficam totalmente dependentes dessas nações aí, tá? Do primeiro mundo e do segundo mundo. E isso é algo que a gente consegue observar que seria, né, grande causa dos problemas até os dias atuais, tá bom? Então, bora aqui então, né, começar a falar sobre o processo de independência. Eu peguei aqui primeiramente, né, o país chamado Argélia. Argélia, gente, desde o século XIX, ela já era dominada pelos franceses. Lembra lá do período do neocolonialismo? Pois então, né? Tem até aqui no canal do meu YouTube, do YouTube, né, uma videoaula falando sobre a colonização do continente africano e do continente asiático, tá bom? Mas só para vocês terem uma ideia, né, grande parte desse processo de independência se deu após, né, a Segunda Guerra Mundial. Nesse caso, a gente consegue observar que a Argélia, ela vai conseguir, vamos dizer assim, o seu processo de independência, principalmente, né, quando a França, ela é derrotada na região da Indochina no ano de 1954. E aí sim, né, esses caras, quando eles viram que a Indochina, ela conseguiu vencer os franceses, ela vai acabar fazendo o quê? Esse movimento nacionalista. E temos aí, né, como o grande articulador, né, o movimento chamado Frente de Libertação Nacional. E aí, só para vocês terem uma ideia, eles vão acabar fazendo vários ataques, né, às comunidades francesas, à população francesa que vivia na região da Argélia. Mas claro que, né, os franceses vão acabar, vamos dizer assim, fazendo uma retaliação, só que quando a imprensa internacional fica sabendo disso daí, até porque as forças bélicas francesas eram muito mais poderosas do que a da Argélia, né? Isso daqui vai trazer uma conotação muito ruim para o povo francês e eles meio que vão, vamos dizer assim, abrir mão daquela região, até porque já não é uma região mais que está trazendo, vamos dizer assim, tanta riqueza para o seu país. E aí sim, né, no ano de 1958, o Charles de Gaulle, que no caso seria, né, vamos dizer aí, o governante francês, ele vai começar a fazer as primeiras negociações, né, e vamos dizer assim que no caso vai acabar resultando na independência da Argélia no ano de 1962. Então, só para vocês observarem aí, né, essas conversações duraram alguns aninhos aí. Quem acabou assumindo, né, após o reconhecimento da França, né, que a Argélia se tornou independente, vai ser o Benbella. E aí sim ele vai assumir, né, o governo da Argélia, e só que no ano de 1963, né, ele assume, só que ele vai acabar sofrendo um golpe de estado, gente, no ano de 1965. Só para vocês terem uma ideia,
né, durante o momento que eu estiver falando para vocês, né, dessa descolonização, grande parte desses governos, dessas lideranças, quando elas assumem, elas acabam sempre sofrendo um golpe de Estado, né, e depois é sempre implantada uma ditadura, tá bom? E essas ditaduras, principalmente na região aí africana, elas vão se permanecer por muitos e muitos anos. Nesse caso aqui, né, deixando a Argélia de lado e indo para o Congo, tá? A gente consegue observar que a partir da Conferência de Berlim, gente, que ocorreu entre o ano de 1884 e 1885, o Congo ele pertencia ao rei Leopoldo II, que era o rei da Bélgica. Porque o rei da Bélgica, Leopoldo II, ele queria tanto ficar com essa região? Pelo simples motivo, acabou se descobrindo, né, que no Congo tinha uma pedra muito preciosa que é chamada o quê? De diamante, tá? E só para vocês terem uma ideia, essa região vai ser uma das regiões aí bastante explorada, né? Pelo rei Leopoldo. E quando eu falo assim, o Congo, né, que ela foi bastante explorada, não só o Congo, mas toda a região, né, africana, ela vai ser bastante explorada. E apenas após a Segunda Guerra, mais especificamente, né, no ano de 1950, é que um líder chamado Lumumba, ele vai acabar, né, se tornando um líder nacional em que ele vai lutar pela independência, tá? Então, essa luta de Lumumba vai percorrer aí durante 10 anos e o Congo ele só vai conseguir se tornar independente no ano de 1960. Então, após várias lutas, vários conflitos e acordos, né, até que enfim eles foram reconhecidos como sendo independente. Kasavubu, gente, ele vai se tornar o primeiro presidente, mas o Lumumba, ele era o primeiro-ministro. Lembrando que a maioria desses países que tinham, né, esse título de primeiro-ministro, esse cara às vezes ele tinha muito mais poder do que o próprio presidente. Só para vocês terem uma ideia, né, como naquela região eu já citei para vocês que era uma região que se tinha, né, o controle principalmente de muitas pedras preciosas, essas empresas mineradoras elas não gostavam muito dessa liderança de Lumumba, até porque eles viam, vamos dizer assim, que ele tinha uma característica bastante radicalizada, né? E aí no caso, o Kasavubu, ele acabou despedindo o seu primeiro-ministro até como uma forma de permanecer aquelas empresas mineradoras. Que nem eu falei para vocês, gente, grande parte desses países aí, eles vão conseguir a independência política, mas não vão conseguir a independência, né, econômica, a independência financeira. Então, por esse motivo, eles vão continuar, sim, agradando, né, vamos dizer, aquelas empresas estrangeiras. E só para vocês terem uma ideia, o Lumumba, ele vai ser entregue, tá, para os grupos rebeldes que eram contra a sua política e ele vai acabar sendo assassinado. Então, é outra prática muito comum que acaba ocorrendo na região africana, né, é muito desses líderes aí que tentaram lutar aí pela independência, muitos acabaram sendo assassinados aí também, ok? Só para vocês terem uma ideia, em 1965, Mobutu, né, ele vai acabar conseguindo tomar o poder, tá, do Congo, e aí sim ele vai acabar implantando uma ditadura, gente. Essa ditadura, gente, vai durar até o ano de 1997. Imagine, o cara governa desde 1965 até 1997. E ele só vai deixar o poder, gente, porque ele vai acabar sofrendo um golpe, tá, de Desiré Kabila, e esse cara, ele vai governar do ano de 1997 até o ano de 2001. Mas esse Kabila, só para vocês terem uma ideia, ele só deixou o poder porque ele foi assassinado. Mas quem assumiu o governo vai ser o seu próprio filho, tá bom? O Joseph Kabila. Isso daí também vai ser uma das práticas que acaba ocorrendo muito dessas regiões, né, que acaba meio que sendo uma coisa, vamos dizer assim, hereditária, apesar, né, vamos dizer assim, de ser, vamos dizer assim, de início, ter essa característica, vamos dizer assim, um pouco democrática, tá bom? Então, a gente consegue observar, né, o que ocorreu na região da Argélia e o que ocorreu na região do Congo, né? Conseguiram sua independência, mas a população, vamos dizer assim, ela não sentiu qualquer tipo de mudança na sua vida social, que praticamente, né, ao invés de melhorar, chegou até piorar a vida dessas pessoas. Ok, gente? Então, bora aqui, né, falar um pouco mais sobre, né, a independência da região aqui que a gente conhece do continente africano. Nesse caso, eu peguei esse slide aqui, gente, só focando sobre as colônias portuguesas na África, tá? Que nem a gente consegue observar,
a Portugal, ela tinha muitas colônias na África e essas colônias elas vão ser as últimas a se tornarem independentes, tá bom? Até porque, vamos dizer assim, durante o governo de Salazar, ele era um cara assim, bastante ditador e, vamos dizer assim, ele governava tudo com mãos de ferro. E só para vocês terem uma ideia, né, grande parte dessa independência, ela só vai ser possível por conta da Revolução dos Cravos, que ocorreu no ano de 1974, que é quando eles vão, né, conseguir depor o Salazar. E aí sim, né, os próximos governantes portugueses vão acabar reconhecendo, né, vamos dizer assim, a independência desses países aí africanos, dessas colônias africanas, tá bom? Então, deixa eu só mostrar aqui para vocês, tá? Primeiramente, a gente vai falar sobre a Angola. A Angola, gente, só para vocês terem uma ideia, ela já tinha, né, uma liderança, vamos dizer assim, a favor da independência que já se chamava Movimento Popular pela Liberdade da Angola, mais popularmente conhecida como MPLA, tá? Além disso, tinha também, né, outro movimento chamado Frente Nacional pela Libertação de Angola, mais popularmente conhecida como FNLA, e também tínhamos, né, a União Nacional pela Independência Total de Angola, famosa UNITA. Temos esses três grupos aí, todos eles eram a favor, tá, da independência, só que cada um, vamos dizer assim, tinham as suas ideologias políticas. Mas claro que após a Revolução dos Cravos, quem acabou, né, assumindo a governança de Angola vai ser o MPLA. E isso daí vai acabar trazendo uma insatisfação muito grande entre outros dois grupos, até porque eles viam que o MPLA, vamos dizer assim, ele não representava a grande maioria. E isso, gente, acabou levando, né, a gente vai dizer, a vários conflitos civis, e aí sim a gente observa que, né, vai atrasar mais ainda a economia do país. Mas o mais importante, que é o foco aqui da nossa videoaula, foi que a Angola, ela conseguiu sim se tornar independente, mas por conta de brigas internas, né, vai acabar se havendo aí várias guerras civis ao longo dos anos, tá bom? Então aqui eu coloquei até um mapa para vocês, tá? Mostrando aqui algumas regiões. Mas esse mapa vocês conseguem também observar se vocês procurarem no Google aí, tá bom? É muito fácil de se achar. É só colocar mapa descolonização que vocês conseguem encontrar facilmente. Tem umas até que já tem até os anos mesmo de cada região quando se tornou independente. Ok, turma? Vamos aqui então agora, né, falar sobre Moçambique, né? Só para vocês terem uma ideia, eles lá também tinham, né, um grupo, né, chamado que era Frente de Libertação de Moçambique, mais popularmente conhecido como Frelimo, né, que ocorreu no ano de 1962, e ele era totalmente inspirado no socialismo, né, nas características socialistas. E após, né, que eu já tinha dito para vocês, né, a Revolução dos Cravos que acabou ocorrendo lá em Portugal, vamos dizer assim, foi assinado acordo, né, entre esses governantes de Moçambique, né, e o governo português, que acabou reconhecendo, né, a independência dessa região no ano de 1975. Mas só para vocês terem uma ideia, a região que a gente conhece como a África do Sul, vou até mostrar aqui para vocês no mapa, né? Temos aqui a África do Sul e tem aqui a região do Moçambique. Ela vai acabar entrando em conflito, essas duas regiões, porque os Estados Unidos, ela não gostavam do governo socialista. Lembrando, gente, que esse período é o famoso período chamado de Guerra Fria. E o que estava ocorrendo aí nessa região? Por conta de Moçambique, ele ter essas características socialistas, né? Os Estados Unidos vai acabar patrocinando essa guerra, né? Com a África do Sul, até como uma forma de tentar prejudicar esse governo aí, tá bom? Mas assim, só em linhas gerais, os Estados Unidos, muitas das vezes ele vai acabar até recuando, até por conta da própria população norte-americana, que vai acabar vendo muitas dessas intervenções aí com os maus olhos. Então, assim, do Moçambique, né, o processo de independência, eu acho assim que ele vai ser uma das mais, vamos dizer assim, pacíficas que vamos ter aí na região do continente africano. E finalizando aqui, né,
temos o Guiné-Bissau e Cabo Verde, né, que esse processo de independência já ocorria desde o ano de 1961, né, que tinha como grande liderança aí o Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde, mais popularmente conhecido como PAIGC, mas que nem eu já tinha falado para vocês, né, grande parte dessas colônias portuguesas, elas vão ser reconhecidas, né, vão conseguir sua independência após a Revolução dos Cravos. Então, também a região de Guiné-Bissau e Cabo Verde vai acabar sendo reconhecida, só que essa região, né, ela vai acabar, vamos dizer assim, tendo um pouco de estabilidade, porque Cabo Verde, ela não queria ficar junto com Guiné-Bissau, e ela vai acabar se separando no ano de 1980. Então, por isso, hoje temos duas regiões aí, né? A Guiné-Bissau e o próprio Cabo Verde. Tá bom, gente? Então, aqui, né, a gente finaliza sobre, né, vamos dizer assim, sobre essa descolonização do continente africano aí. Agora, né, esse próximo tópico, nós vamos focar aqui, né, o processo de independência, mas no continente asiático, tudo bem, gente? Vamos então aqui primeiramente, né, falar sobre a Indonésia. A Indonésia, gente, que nem né, grande parte dos países aí que a gente está vendo esse processo de independência, ele vai começar, né, a se preparar para lutar pela sua independência após a Segunda Guerra Mundial. Vai acabar surgindo um grande líder, isso daí é bastante importante eu citar, porque no continente africano a gente conseguia observar que tinham muitos partidos políticos. Aqui no continente asiático, a gente vai pegar muito mais líderes, né? Então, a gente sempre vai ter vamos dizer assim, um cara à frente de tudo, né? E o Sukarno, ele vai acabar proclamando a independência, né, da Indonésia no dia 17 de agosto de 1945. Então, assim, foi uma coisa muito rápida. E um dos primeiros países a reconhecer, né, a independência vai ser os Países Baixos, né, que ocorreu esse reconhecimento no ano de 1949. Grande parte, gente, isso daqui é bastante importante eu citar para vocês, né? É muito comum, às vezes, vocês verem duas datas de independência, porque tem uma que o povo, ele acredita, né, e tem aquela outra que foi de reconhecimento. Então, no caso aqui da Indonésia, a gente pode até ver que pode ter essas duas datas aí, vamos dizer, vamos dizer assim, de independência dessa região. A Indonésia, gente, ela fica aqui, que eu tô mostrando para vocês o mapa, essa parte aqui mais de laranja, tá? O governo de Sukarno, né, que nem só para vocês terem uma ideia, ele vai acabar se aproximando, né, principalmente das características aí mais comunistas, né, e ele vai acabar sendo deposto do seu cargo, né, ou seja, ele vai acabar sofrendo aí um golpe por um carinha chamado Suarto. Cuidado para não confundir o nome, gente, porque dá para confundir sim, tá? Só por conta de um K e por conta de um H. E esse cara, só para vocês terem uma ideia, esse Suarto, quando ele sobe ao poder, gente, ele vai fazer literalmente uma caça às bruxas, uma caça ao comunismo, assim, muito grande na região da Indonésia, tá? E ele vai acabar sendo deposto durante, né, o ano de 1998. Então, assim, literalmente ele vai acabar fazendo uma perseguição muito grande, né, durante essa região. Uma coisa que eu esqueci de citar, mas é bom eu estar citando agora para vocês, que tanto parte desses países, né, socialistas, desses países que se tornaram independentes, tanto no continente africano quanto asiático, eles vão ter muito apoio dos Estados Unidos e da União Soviética, até porque como a gente está, né, nessa contextualização do período da Guerra Fria, esses caras literalmente estão tentando, né, apoiar essas independências, até para ter cada vez mais zonas de influência, países literalmente, né, que possam apoiar eles aí, se caso houver qualquer tipo de conflito. Então, por esse motivo, o processo de independência em algumas regiões vai acontecer até de uma forma fácil, que nem a gente viu, né, que ocorreu no continente africano aí, principalmente as colônias portuguesas, mas outras vai acabar tendo muitas lutas, até porque vai acabar sofrendo, né, intervenções, às vezes, ou dessa liderança capitalista ou dessa liderança socialista. Tudo bem, gente?
Falando aqui, né, sobre a região do Timor-Leste. Gente, a região do Timor-Leste, ela era uma colônia portuguesa e ela, né, tinha como grande líder aí, vamos dizer, um partido chamado Frente da Libertação do Timor-Leste. E ela vai acabar proclamando, sim, né, a sua independência, né, naquela região, no ano de 1975, mas, assim, a região do Timor-Leste, ela não teve nenhum gosto de sentir a independência, porque a Indonésia, olha, gente, né, como que o mundo é pequeno, a Indonésia, que até então era uma colônia, ela passou a dominar a região do Timor-Leste poucos dias após a sua independência. Então, toda essa parte aqui de laranja, que nem vocês conseguem observar, né, acaba, vamos dizer aí, se tornando a região do Timor-Leste. Uma coisa que eu queria citar para vocês é que apenas no ano de 1999, né, após o Timor-Leste acabar fazendo, né, um plebiscito, é que eles vão conseguir, vamos dizer assim, se separar da região, né, que a gente, vamos dizer assim, conhece, né, da Indonésia, e aí sim, no ano de 2002, eles vão ser reconhecidos como um país independente. Então, essa região aqui mais abaixo, né, seria a região que a gente conhece como Timor-Leste. E aí sim, hoje eles são, né, reconhecidamente um país totalmente independente aí, que não tem nada a ver com a região da Indonésia. Tudo bem, gente? Então, aqui a gente, né, falamos sobre a Indonésia e sobre o Timor. Bora aqui então dar continuidade falando sobre a região da Índia, né? Não tem como a gente falar sobre descolonização e não citar sobre a Índia. Gente, a Índia, ela sempre foi uma colônia da Inglaterra desde o século XVI. Então, assim, por muitos anos ela era, né, muito explorada durante esse período de colonização. E só para vocês terem uma ideia, desde o ano de 1885, que eles já lutavam, né, pelo processo de independência. Mas eles só vão conseguir ter um pouco de sucesso a partir do ano de 1920, né? Então, a gente está aí num período que a gente vai falar que é o período entre guerras, entre o período da Primeira Guerra Mundial e Segunda Guerra Mundial, que vai surgir esse personagem aí, né, que nem a gente consegue observar aqui. Nesse caso, a gente consegue observar, né, o Mahatma Gandhi aí nessa imagem que eu coloquei para vocês, tá bom? O Gandhi, ele vai ser, assim, um cara, vamos dizer assim, muito especial, né? Porque ele vai se utilizar, né, de uma prática, vamos dizer assim, inovadora, que era chamada desobediência civil, mas através de totalmente, assim, uma resistência pacífica. De que forma ele fazia nessa desobediência civil? Ele simplesmente começou a falar para a população, né, indiana que eles não deveriam ficar comprando produtos ingleses, até porque tinham taxações, assim, totalmente absurdas, né? Ele vai fazer uma marcha muito famosa, que é chamada a Marcha do Sal, que literalmente, né, ele chega na região litorânea da Índia e ele literalmente pega o sal dizendo assim, né, de uma forma totalmente pacífica, falando assim, meu, a gente não tem necessidade de comprar o sal, sendo que a gente tem sal aqui na nossa região, né? Vocês estão nos vendendo, assim, produtos que não tem necessidade nenhuma. Então, a gente consegue observar aí, né, que ele se utilizando dessas práticas, ele começou a fazer uma consciência coletiva daquela população, que eles poderiam sim, né, lutar contra, vamos dizer assim, a Inglaterra e conseguir sua liberdade de uma forma que não houvesse conflito de fato. Só para vocês terem uma ideia, né, esse Mahatma significa, né, nada mais do que a grande alma, né, literalmente porque ele era uma pessoa, assim, vamos dizer, bastante espiritualizada. Esse cara, assim, ele era, assim, um dos maiores exemplos que os indianos tinham para seguir. E só para vocês terem uma ideia, né, ele tentou unir numa única bandeira, vamos dizer assim, vários grupos religiosos. Entre eles, né, a gente pega os hindus e os próprios muçulmanos aí. Claro que ele acabou nem agradando um, nem agradando o outro, porque a gente consegue observar que eles tinham, assim, ideologias religiosas totalmente diferentes, né? E a Inglaterra, após sofrer muita pressão, gente, mas não sofrer pressão do próprio povo indiano, mas sofrer uma pressão, literalmente, né, vamos dizer assim, dos países internacionais, que nem eu disse, a gente está num contexto aí de Guerra Fria, então, assim, os Estados Unidos, ele tem uma influência muito grande. Então, a Inglaterra, ela vai acabar reconhecendo a independência da Índia no dia 15 de agosto de 1947, tudo bem? Só para vocês terem uma ideia, quando a Índia ela se torna independente, aí vai ter um conflito interno. Por quê? Porque a gente consegue observar
que os hindu e os muçulmanos, eles até se conviviam de uma forma pulsa, né, sobre aquela liderança dos ingleses, mas conforme eles se tornaram independentes, cada um queria ter sua região. E aí, né, acabou se dividindo a Índia, né? A Índia, ela ficou, né, vamos dizer assim, em 3 regiões. Temos a Índia, que quem viviam em grande maioria eram da religião hindu. Temos a região do Paquistão, né, que ficou tendo a maioria aí, que no caso seriam os muçulmanos, e temos a região do Sri Lanka, que era de maioria aí budista. Só para vocês terem uma ideia, a região do Paquistão, ela vai ser subdividida, tá? Na região do Paquistão Oriental. E aí ela vai ter a sua independência no ano de 1971. E hoje, né, ela é mais popularmente conhecida como a República Popular do Bangladesh. Então, assim, a gente observa que a região da Índia, ela ficou subdividida, né? E a região do Paquistão ainda se dividiu também. Claro que isso daqui vai trazer algo bastante ruim para aquela região, porque as pessoas começaram a fazer uma migração de região, pensando muito mais na questão religiosa, né? Imagine, eu sou muçulmana e estou na região da Índia, não tinha condições de eu ficar vivendo lá, até porque eu poderia sofrer qualquer tipo de perseguição religiosa. Então, as pessoas, elas começaram, né, a se mudar conforme elas, vamos dizer assim, se achavam, vamos dizer assim, mais confortável, onde tinham aqueles líderes, né, religiosos tomando de conta daquela região. O Mahatma Gandhi, né, que nem a gente consegue observar, ele vai acabar sendo assassinado, né, no dia 30 de janeiro de 1948. Então, assim, é muito triste a história de Mahatma Gandhi, porque foi um cara, assim, que foi o grande líder, vamos dizer assim, dessa bandeira, né, de independência da Índia, e vamos dizer assim, ele acabou vendo, né, o seu território sendo praticamente dividido e não teve nem o gosto de sentir a independência porque ele acabou sendo assassinado aí, tá bom, gente? Então, assim, a história da Índia é uma das histórias, assim, muito lindas, assim, porque vamos dizer assim, ela é muito rica culturalmente e ela traz bastante esse fascínio, né, para o mundo ocidental aí, tá? Eu vou ver se posteriormente eu consigo gravar uma videoaula falando um pouco mais sobre essas religiões diversas que existem aí no nosso mundo atual. Tudo bem, gente? Vamos aqui então, né, falar sobre a região da Indochina. Que nem a gente consegue observar, né, a região da Indochina, nós estaremos falando sobre o Vietnã, Camboja e a região do Laos aí, tá? Primeiramente, né, a região do Vietnã, ele era uma colônia francesa, né? E só para vocês terem uma ideia, né, durante o período da Segunda Guerra Mundial, ela vai ser ocupada também pelos japoneses. Após a derrota, né, dos japoneses na Segunda Guerra Mundial, aí sim a gente vai ver que a região do Vietnã, ela vai começar um movimento de independência. E ela tinha um caráter totalmente socialista. Só que isso daqui, vamos dizer assim, os franceses não vão gostar muito, porque eles vão falar assim o seguinte, que aquela região lhe pertencia e que, como os japoneses foram derrotados, que os seus territórios deveriam voltar a ser o que era antes. E isso, né, vamos dizer assim, quando a região do Vietnã acaba se proclamando, né, a sua independência, vai acabar tendo uma resistência muito grande dos franceses. E só para vocês terem uma ideia, claro que após alguns conflitos aí, né, a gente vai observar que vai acabar ocorrendo a Conferência, né, de Genebra, em que eles vão falar assim o seguinte, que a França, ela não pode mais de forma alguma tentar intervir naquela região, né, até porque eles já tinham declarado a sua independência, mas que eles iam dividir aquelas duas regiões entre norte e sul e que deveria ter eleições, né, no ano de 1956 e após as eleições que deveriam se, né, unificar as duas regiões, vamos dizer assim, uma única grande nação. Só que os Estados Unidos não gostou nada disso daí, porque ele sabia que nessas eleições quem é que ia ganhar seriam, né, vamos dizer assim, o Partido Comunista, esses grandes líderes comunistas. E aí onde os Estados Unidos literalmente, né, entrou em guerra com, vamos dizer assim, com os Vietcongues. E aí, né, vai ter um dos períodos, vamos dizer assim, mais tristes da nossa história, que vai ser a Guerra do Vietnã, que só para vocês terem uma ideia, né, vai ser uma guerra aí que vai durar 12 anos.
E após muitos conflitos, que nem eu já tinha dito para vocês, que foi a nossa última videoaula falando sobre, né, a Guerra Fria, né, a parte 2, que eu expliquei para vocês tudinho falando sobre a Guerra do Vietnã, né? Após vários conflitos, principalmente tática de guerrilha, a gente consegue observar que os Vietcongs, eles conseguiram sim derrotar os Estados Unidos. Então, os Estados Unidos, né, vai ser a sua primeira derrota que ele vai reconhecer numa guerra. E aí sim, né, os Vietcongs, eles vão conseguir unificar, né, as duas regiões em uma única bandeira socialista. Então, isso daqui, né, vai ser uma derrota, vamos dizer assim, não só militar, mas política também, né, para os Estados Unidos, que vai sair aí, vamos dizer assim, bastante, vamos dizer assim, inconformados com essa derrota. Até porque, comparando o exército muito bem treinado dos Estados Unidos perante aqueles guerrilheiros, né, que mal tinham armas para lutar, para brigar, e no final os caras conseguirem ganhar, né, isso daí vai ser um baque muito grande pro ego dos Estados Unidos. Tudo bem, gente? Vamos aqui então falar sobre a região de Camboja, né? Então aqui só mostrando no mapa, temos aqui a região do Vietnã, que nem vocês conseguem observar, e temos aqui, né, a região de Camboja. Gente, a região de Camboja, que nem vocês conseguem observar, ele conseguiu, né, se tornar independente, e quando ele se tornou independente, a primeira coisa que ele vai fazer é se tornar uma monarquia, tá? Só que a gente consegue observar que os Estados Unidos, ele vai acabar influenciando essa região também, porque ele vai fazer com que, né, nesse caso aí, o príncipe Norodom, ele perca sua coroa e ele vai acabar, né, colocando um novo governo e vai implantar uma ditadura. Só que a China, quando fica sabendo disso daí, ela vai ficar totalmente inconformada, porque como é que os Estados Unidos querem se interferir no governo de outros países que não tem nada a ver? E aí sim, né, a China, ela vai começar a interferir, né, e vai dar um novo golpe de Estado, né, nesse governo aí dos Estados Unidos, e vai colocar novamente aquele monarca, vamos dizer assim, que a população tinha escolhido, que era o príncipe Norodom. E aí, o que acaba ocorrendo, né? Esse cara, ele fica no poder, só que após um ano, né, esse Norodom, ele vai acabar sofrendo, né, um novo golpe. Só que agora vai ser de uma ala mais radical dos próprios chineses. Então, assim, aquele povo que ajudou ele vai acabar retirando ele do próprio poder, né? E aí vão colocar um carinha chamado Pol Pot, que nada mais era do que um general. E só para vocês terem uma ideia, né, vai acabar tendo vários conflitos entre a região do Vietnã, né, e Camboja, porque a região do Vietnã, eles apoiavam o primeiro governante, que no caso seria o Norodom. E só para vocês terem uma ideia, né, após muitos anos, após muito conflito, apenas no ano de 1993 é que o governo chinês, ele vai acabar colocando na ilegalidade, né, vamos dizer assim, esses radicais aí, né, que estavam no poder de Camboja, vão colocar esses radicais na ilegalidade, e aí sim, né, o Norodom, ele vai acabar sendo eleito novamente, ele vai assumir o poder, só que agora não mais com o título de príncipe, mas sim como o título de rei. Então, assim, esse cara, gente, né, o Norodom, ele está tentando entrar no poder desde o ano de 1970. Então, assim, a região de Camboja, ela vai ser uma região, né, que teve, assim, por muitos anos aí, né, por mais que eles se tornassem independente, mas eles não tinham a sua soberania, vamos dizer assim, de fato consolidada, porque, né, teve tanto influência na política dos Estados Unidos, quanto também no governo chinês, tá bom? E aí sim, né, esses caras conseguiram colocar o seu rei, e aí tiveram, vamos dizer assim, a sua tão desejada independência política, tá? E finalizando aqui, tem uma região de Laos, que nem vocês conseguem observar aí, tá? Em 1954, né, um carinha, né, que ele tinha o título, né, vamos dizer assim, de príncipe vermelho, ele acaba assumindo o poder, né, da região do Laos, mas ele vai acabar sendo deposto, né, pela influência dos Estados Unidos. E isso daí, gente, vai ser, vamos dizer assim, novamente a gente consegue observar que os Estados Unidos, ele está fazendo uma influência nas políticas locais aí, principalmente da região asiática. Claro que vai haver vários conflitos, né? Vão conseguir derrotar os estados, ou melhor,
quando os Estados Unidos ele perde a guerra do Vietnã, isso daqui vai acabar apoiando muita região de Laos, porque o Laos também ele já estava tendo, né, vamos dizer assim, conflitos internos com os próprios estadunidenses. E até por conta, né, que eu já tinha falado para vocês, que o próprio povo estadunidense, eles vão acabar pedindo para que os Estados Unidos deixem de fazer influências em outras regiões, vai ser durante esse período que ele acaba, vamos dizer assim, se retirando, né, também da região do Laos, e aí sim, né, o príncipe vermelho, ele acaba assumindo, né, o governo de Laos, e aí ele governa essa região, de fato, sem qualquer tipo de interferência, né, estadunidense. Então, quando a gente consegue observar, né, um dos motivos aí dos Estados Unidos ele influenciar muito a região asiática é porque literalmente ele tinha medo desse governo socialistas eles criarem muito mais poder do que eles já tinham. Mas claro que eu já citei para vocês, durante, né, o período da Guerra Fria, quando a União Soviética ela acaba se desintegrando, grande parte dessas regiões acabam se desintegrando, né, e acabam, vamos dizer assim, implantando um regime capitalista aí nos seus governos. Tudo bem, gente? Bem, eu espero que vocês tenham gostado da videoaula de hoje. Se caso vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem deixar aí no comentário que eu estarei respondendo para vocês. Tudo bem? A gente se vê até o próximo vídeo, turma. Beijo, beijo, tchau, tchau.